Foi um tempo de revoluções e amores. As utopias juvenis atentas passavam ao largo da Bolsa de Valores. Segui a direção dos ventos, desnudando sentimentos, fazendo minhas as tuas dores. Amar e fazer a guerra eram só dois batismos para a mesma coisa. Tu não entendestes o que isto encerra. Sem fortuna e sem credo, o amor falha e, de pronto, pousa. Eu, na luta pela partilha da terra, você, que pelo latifúndio berra, nós dois, sob a fria lousa. Trechos de Nós, Incontroverso, de W. Pueblo. Bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós, como sempre, estamos aqui para nosso bate-papo já rotineiro sobre as ocorrências históricas, políticas do nosso tempo. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar, faz a tua inscrição, marca a sinetinha para receber as novidades, coloca teus comentários, o que avalia, o que entende, o que discorda e o que deixa de concordar. E também distribua para seus amigos, conhecidos, para que todos conheçam essa novidade no ar, essa nossa revista eletrônica. E a partir dessas curtidas, o YouTube entenda que deve distribuir para mais pessoas, a fim de que elas participem, deem importância e sejam importantes para o trabalho que a gente está fazendo aqui. Obviamente, né? Como sempre, vamos a alguns fatos. Nossos últimos bate-papos já recordaram, e agora a gente está mais, vamos dizer, mais firme na notícia, é que há uma restauração dos bombardeios, né? Isso na questão do Oriente Médio, que a gente está tratando agora. O Irã está de volta aos bombardeios, a Jordânia, a Arábia Saudita iniciou, junto com os Estados Unidos, ataques ao Iraque. A Arábia Saudita também está num processo de negociação com vários atores ali da região do Oriente Médio, inclusive se tiver da Europa, para enfrentar a situação dos Houthis no Estreito de Bab el-Mandeb, né? Então, existe uma tentativa de organizar um colegiado de infratores, vamos dizer assim, para tentar recuperar o controle do Mar Vermelho. E os Houthis, de fato, continuam a bombardear. Já há intensos combates, bombardeios a refinarias e a região ali do porto da Arábia Saudita. Então, continuam vedados a saída de Bab el-Mandeb para a Arábia Saudita, naquelas condições que a gente falou, que é o transporte de petróleo e a chegada de mercadorias, à exceção quando esse petróleo se dirige aos portos da China. O Estreito de Hormuz continua fechado e o Irã entendeu que havia alguma ameaça já na situação pós-reunião do Gorbachev, Bibi Doidão e Zé Ruela nos Estados Unidos. Ele providenciou aquilo que se chama de ataque preventivo contra a Jordânia. Os informes estão agora garantindo que há uma destruição, houve bombardeio e destruição de 3 F-35 na base militar dos Estados Unidos na Jordânia. Bom, essas são algumas das, vamos dizer, operações militares. Outra coisa que precisa ser assinalado é que, em relação àquele bombardeio feito pelo Zé Ruela no Mar Cáspio, no navio do Irã,
que se dirigia da Rússia para o Irã, ao sentir que a ameaça foi grande e que agora a possibilidade do Irã responder é uma possibilidade de risco, e depois da conversa, que obviamente isso foi o bate-papo com o Gorbachev, puxou a orelha dele e fez o primeiro-ministro a ligar para o Irã, ministro das Relações Exteriores do Irã, e informar, pedir desculpas e informar que aconteceu um grande engano, que não tinha intenção, ou seja, na tentativa de frear a ação iraniana de resposta, de retaliação. Coisas assim que, se militarmente falando, talvez não seja assim tão importante. O Irã não devesse, até de certa forma, se envolver com esse tipo de resposta. Mas o que a gente precisa entender é o que está por trás, o que pode ter saído da reunião dos três enviados do Genioso, né, para essa situação de conflito nos dois lugares, tanto da Europa quanto no Oriente Médio. E o que é que dá para concluir dali? Ora, eu disse da outra vez, o risco estaria a partir do que poderia sair da conversa desses três. E qual é a saída que, porventura, a gente está conseguindo perceber? É que Gorbachev e Bibi Doidão estão a construir, e os bombardeios que fizeram ao Irã ontem e hoje, né? Hoje, inclusive, são 30 de julho, ele, de certa forma, é fruto de uma tentativa de enraizar o conflito em várias áreas. A partir de que momento? Veja, os hutis, ao fechar Bab el-Mandeb, eles tomaram essa atitude de informar o Irã porque tomaram conhecimento de uma operação israelense estadunidense, de que abririam frentes de combate em relação aos quatro atores vamos dizer, da resistência, que seria manter ao mesmo tempo um conflito com o Irã, um conflito com o Ansar-Allah no Iêmen, um conflito com o próprio Hezbollah no Líbano e um conflito com os xiitas iraquianos, a resistência iraquiana. E, de certa forma, bombardearam o Iraque, né? Eles cometeram esse pecado ontem e agora mataram, inclusive, 5 membros de instrutores da Guarda Revolucionária Iraniana que estava no Iraque. O Iraque deslocou tropas especiais para... O Irã, obviamente, desculpem, né? Não o Iraque. O Irã deslocou tropas especiais da Guarda Revolucionária para a fronteira norte, lá com o Iraque, exatamente já para começar a iniciar a busca dos curdos que estariam a tentar entrar na via fronteira terrestre, nas áreas do Irã, para iniciar, vamos dizer assim, as ações de conversão, busca de instabilidade interna dentro do país, inclusive buscando auxiliares, traidores dentro do próprio Irã. Então essa operação foi deslocada, esses guardas revolucionários foi deslocado para a fronteira com o Iraque. Continuando a coisa, o que a gente consegue ver é o seguinte, veja, o Irã está incólume no sentido de logística, a sua estrutura para responder aos ataques americanos. Os estadunidenses estão desprovidos tanto de armas de defesa, sistemas de defesa, quanto de ataques. A Arábia Saudita está numa situação de risco de sobrevivência, a própria sobrevivência em relação à situação dela com a saída da possibilidade de comerciar através do Mar Vermelho. Ou seja, sem recursos, sem fundos para entrar via exportação do petróleo, ela está numa situação de bico e ajudou os americanos a abrir outra frente de batalha, que é essa ao norte, lá com o Iraque. Observe que a situação da Arábia Saudita é uma situação de quem não está sendo, vamos dizer, não está conduzindo seus próprios destinos. Ela está, na realidade, atuando a partir de condução, de coerção do próprio Império Estadunidense.
E a Jordânia, na situação em que se encontra agora, e após o último ataque que foi conduzido pelos iranianos, a destruição lá dos F-35, está se socorrendo de aeronaves alemães. Os alemães já estão, segundo os últimos informes, a entrar. A chamada aeronave de tanque, a que dá suporte a abastecer a aviação, ela atendeu a apelos, provavelmente dos Estados Unidos, que estão sem esse tipo de recurso, estão limitados nesse tipo de recurso. Ou seja, a guerra está se ampliando, tanto em espaço geográfico, quanto em quantidade de participantes, né? E o que a gente pode pressupor é que, de certa forma, está caminhando para uma ação que eu falei, que era chamada Ação de Lázaro, o ressuscitar o Império, levanta Lázaro, que é a tentativa de incluir vários, e aí a OTAN junto, essa situação da Alemanha é um exemplo clássico, incluir os atores europeus, a Europa, nesse processo. E que, na realidade, aquele ataque feito por Zé Ruela ao navio iraniano no Cáspio seria, na realidade, só uma tentativa de puxar, né, já seria o primeiro momento, a tentativa de puxar a Europa para o conflito. E esse pedido de desculpa do primeiro-ministro ucraniano, né, a tentativa de driblar a sensibilidade e a percepção, a leitura da realidade iraniana, talvez seja só uma história cobertura, porque talvez a ação do Zé Ruela, eu não acredito que ela foi desprovida de cobertura da OTAN na Europa. Então, aquele bombardeio feito no Irã, eu acredito que não deve ter sido feito à margem do conhecimento da OTAN. Aquilo deve ter sido uma orientação da OTAN. E essa orientação da OTAN, ela já casa com essa ideia dos americanos, dos estadunidenses e dos judeus de puxar a Europa para o conflito. Agora, vocês perguntariam, a OTAN está sendo derrotada na Europa. Ela ela não tem, como os americanos estão falidos na logística, a própria Europa também está, para segurar a guerra sozinha dela com a Rússia. Mas vejam, que tipo de perspectiva tinha se colocar esses personagens e criar o bolo ali, criar um ambiente de guerra única, as duas guerras se fundirem? O que estaria por trás? O que se poderia esperar? Olha, para a tentativa de sobrevivência do Império, que está de fato morrendo, essa é aquela coisa do pombo que chuta as pedras do tabuleiro. É criar o caos geral antes de morrer, para ver se cria algum problema para os pontos de poder, para os polos de poder que vêm surgindo, substituindo a hegemonia, que demore mais a ele reorganizar, ou seja, a criar um mundo de estabilidade que a China espera receber para conduzir os seus negócios, né? Porque jogar o pombo, chutar as pedras do tabuleiro, espalhar a pedra do tabuleiro para todo lado, criar um caos, vamos dizer, o caos, a verdadeira organização de caos, um caos que funciona não por involuntariedade, mas um caos produzido organizadamente, funcionaria como uma tentativa de manter pedaços de força, ou seja, parcelas de força. Não morrer totalmente o processo da hegemonia. Em que sentido? Ora, primeiro as distrações. Essa é a primeira coisa. A guerra distribuída por mais atores e por mais amplidão espacial, ela vai criar muitas distrações. E ao criar muitas distrações, ela vai permitir as mesas, os acordos, as mesas de negociações funcionar com uma variedade de objetos para ser acordo, para construir acordo. Não ficaria limitada a essa coisa, a essa situação que o Império Ocidental está com o Irã.
Porque a situação com o Irã ficou na mesa de negociação para o Ocidente mais ou menos uma situação de cara ou coroa. Percebe o que eu estou querendo dizer? Ou seja, nós temos um memorando de 14 pontos que são todos pontos para atender a necessidade iraniana. E o Irã diz que só vai voltar para negociar se for cumprido aqueles pedaços que os Estados Unidos não quer cumprir. E que não vai negociar o acordo nuclear. E os americanos querem o acordo nuclear, segundo eles estão dizendo, negociado agora, mas também não é crível isso. Ou seja, se sentar para negociar, essa proposta ela não deve ser levada em consideração pelo Irã, porque o Irã já sentou e já negociou, já tinha acordo. Aliás, tinha um acordo que ele próprio, Gorbachev, desfez, que foi o acordo feito com Obama. Então, isso quer dizer que se o Irã aceitar negociar, se ele aceitasse negociar o acordo nuclear e fosse nas condições que os Estados Unidos quer, os Estados Unidos não se contentariam com isso, isso seria uma coisa provisória, porque a única coisa que interessa aos Estados Unidos e ao Bibi doidão é a retirada do regime iraniano, é a cassação, é a castração do Irã. Não vai importar o Irã cumprir os acordos nucleares com o governo que tem, com a situação política que tem. Só vai interessar eles muito mais do que o acordo nuclear. Eles não querem um acordo nuclear. Isso é só um pano de fundo. O que eles querem mesmo é só vão parar. Isso é existencial para o Império. Só vai parar, e para o Bibi doidão, só vai parar quando destruir a existência iraniana como é. A essência iraniana como está, com seu regime, com seu governo. Então, essa é a leitura que é feita. E aí, essa mesa de negociações, nesse conflito, só entre eles, ficaria nessa moeda. Ou o Ocidente aceita, ou ele vai ser comido na economia, na situação vamos dizer assim, no abastecimento, nos suprimentos de petróleo, ele vai acabar, a situação econômica que ele está no jogo. A ameaça que está ali para o Império Ocidental. Então, é a crise para o mundo e é a crise especificamente para ele. É a falta do combustível. Daqui a pouco ele não vai ter querosene para os aviões voar para ir para lugar nenhum. Ele não vai ter jeito de deslocar tropa nem fazer nada para lugar nenhum, porque o diesel também vai acabar. Então, é uma situação que ele só voltaria para casa e estava rendido e não ia ter nada. Ao contrário de se ele sentar para negociar, ele vai ter a possibilidade de negociar futuramente o chamado acordo nuclear. Mas nas condições em que ele está indo, ele vai ter que recuar, vai voltar para trás pela falta de perna para andar, além da munição, obviamente, da situação. Então, qual era o papel que a OTAN faria, ou a Europa faria, se entrasse nesse conflito para ajudar Gorbachev e Bibi doidão? Era que, no final das contas, botavam tudo na mesa, um pacote de coisa para ser negociada, inclusive para forçar a China a sentar numa mesa, botar a Coreia do Norte numa mesa, botar a Rússia na mesa. Ou seja, aí, ao invés de tratar essa coisa que é a humilhação da derrota do Império, teria um monte de coisinha, de concessõezinha que ele esperaria que tanto Rússia quanto China fizessem. E Rússia e China são os verdadeiros objetivos desses dois conflitos. Então, ampliar só interessa ao Império e Bibi doidão, que estão debaixo da chibata. Ampliar tanto no aspecto de participantes quanto de espaço geográfico só beneficia ao Império que está morrendo, a situação de morte do Império. Não beneficia China, não beneficia Rússia, não beneficia Irã. Por isso que, às vezes, não era ideal que o Irã reagisse ao ataque da Ucrânia na Europa, para não dar o suporte da Europa entrar no processo do conflito. Nessas condições, o que ocorre? Uma aguinha aqui para matar a sede, que eu falo muito, né? Então,
essa entrada, essa ampliação, ela de fato ela desvia os objetivos do Irã, ela cria problema para a construção objetiva do Irã, que está com a guerra já quase ganha. A guerra já está, a derrota do Ocidente ela já está quase implantada. Mesmo com todas essas coisas que estão ocorrendo, o Ocidente está caminhando para a derrota numa situação apressada. E aí, se entrar o restante, esses outros elementos, aí o problema já começa a ficar mais complicado. Veja, a Alemanha já está, segundo os informes, existe aí um auxílio dos equipamentos alemães que estão ajudando lá na Jordânia, justamente porque os Estados Unidos estão faltando. E aí, isso já é um sinal. O telefonema do ucraniano para o iraniano, ele pode ser simplesmente uma história cobertura. É o que nós chamamos de EC, é uma diversão, né? uma saída pela tangente, a ponto de desviar a atenção do Irã e ser pego de surpresa. Porque, no fundo, para o Gorbachev é uma salvação, não que vai salvar ele da derrota, né? Afinal, a OTAN está perdida desse negócio, mas vai simplesmente criar uma tentativa de melhores condições, ou seja, que a rendição não seja tão cabal quanto é na situação em que se encontra agora. Essa é a perspectiva. Por isso, ver como China, como Irã, aliás, como Rússia, como Coreia do Norte, que pode inclusive participar desse imbróglio, vão interpretar, vão ler esse cartucho que o Ocidente está tentando jogar. Mas a coisa é mais ou menos por aí. Uma coisa que a gente precisa pensar é as pausas que foram feitas, que tinham os objetivos de, vamos dizer, de rearmar, remuniciar, resolver os problemas do combustível, do petróleo grosso, o petróleo bruto, que precisaria, né, para a alta dose de enxofre, que é o que as refinarias nos Estados Unidos, principalmente a região ali do Golfo do México, elas trabalham exatamente com um tipo de petróleo pesado, que é alta dose de enxofre, que permite trabalhar ali naquele específico chamado querosene, o combustível de aviação e o diesel, que são as necessidades americanas, né? As necessidades do mundo. O mundo vai começar a sofrer com isso, porque em todos os lugares, Coreia do Sul, Japão, China, própria Rússia, aonde o petróleo pesado é refinado, essa coisa está faltando o produto na praça, porque 25% desse produto que sai do Oriente Médio está fora do mercado. Então, ao fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, ao fechar o Estreito de Hormuz e ao dinamitar, vamos dizer assim, ao bombardear Aramco, a refinaria saudita, que estava produzindo, refinando e jogando no mercado, ela deixou de jogar no mercado, está deixando de jogar 5 milhões de barris por dia. 5, 7 milhões de barris por dia. Isso quer dizer que várias refinarias vão ficar sem operar, porque as refinarias elas são construídas exatamente com essas características. Por quê? Porque ganha mais dinheiro, é um processo de mais dinheiro, né? E elas são feitas para operar com esse tipo de petróleo. E enquanto outros trabalham com o refino do petróleo leve, é o petróleo que na realidade tem é mais barato, é mais e tal, e não tem as características de uma refinaria que trabalha com leve, segundo os estudiosos do mercado, não trabalha com o pesado chamado, né? Então, essa diferença e a estrutura da refinaria, ela precisa ser feita com essa característica. Essa configuração é na própria, vamos dizer assim, no projeto da refinaria. E aí, vamos dizer, esse tempo que é parado para se reabastecer tudo, é de se observar o seguinte: ele não é o bastante para resolver o problema de Gorbachev e Bibi Doidão. Veja que as paradas dos tempos, por exemplo,
os instrumentos, os interceptores, os Patriots, a estrutura de defesa e de ataque, os mísseis ocidentais, eles são demorados, estão estressados. O processo produtivo, ele não se coaduna com o prazo curto que tem para trabalhar e produzir. Ou seja, ele quase não serve às necessidades do Ocidente. De outra forma, para o Oriente, para o Irã não foi 40% da sua munição, né? Das suas reservas de bombas e mísseis. Então o Irã está, de certa forma, estabilizado e continua produzindo dentro das suas indústrias que estão nos subterrâneos das montanhas. Então o Irã não parou de produzir. A matéria-prima o Irã tem, a tecnologia o Irã tem. O Irã produz os armamentos que ele usa. Ele não depende. Um ou outro, vamos dizer, uma ou outra matéria-prima, acessórios e uma outra coisinha e tal, o sistema comercial continua funcionando, mantido, porque através da terra, né? Quem fornece, China, Rússia, os que fornecem têm acesso direto ao Irã sem precisar de passar pelo Golfo. Então, pelo Estreito de Hormuz. Então, o sistema de, vamos dizer, de suprimentos do Irã não foi quebrado, não é quebrado. Portanto, o processo produtivo dele está sendo restaurado, está sendo feito tranquilamente, produzindo a todo vapor. Isso é uma coisa. A outra coisa é que ele aproveitou a margem do tempo do cessar-fogo para colocar no mercado, vender todo o volume que estava estocado nos petroleiros no Golfo Pérsico, ele colocou à venda, vendeu e embolsou o dinheiro, ou seja, ele se supriu, além de ter buscado o suprimento, suprir as suas necessidades no conjunto da sociedade, aquilo que ele mais importa. Ele trouxe tudo de volta e esperou e agora está simplesmente aguardando. O porto pode ficar fechado, o cerco pode continuar, o bloqueio pode continuar, essa coisa não pega o Irã por enquanto. O Irã está suprido. O problema de suprimento, o problema de logística, integralmente falando, para a guerra continuar, que é tanto ter o armamento, ter o combustível para poder voar, botar os navios no oceano, as tropas para chegar no ponto de combate. Todas essas coisas de logística estão, de certa forma, freando as ações do Império Ocidental, do Gorbachev. E aí, o que eu quero dizer é que, embora tenha ficado um período sem trocar bombardeios, ou seja, com cessar-fogo provisório, isso não foi o bastante para suprir as necessidades que o Império Ocidental tem. E, no entanto, em relação ao Irã, essa coisa está suprida. Ele está lá, dá para suportar. Essa é a realidade que está agora. De qualquer forma, veja, a Ucrânia está vivendo um inferno astral, porque perdeu o seu acesso para o Mar Vermelho, aliás, para o Mar Negro, obviamente, né? O Mar Negro está se constituindo agora naquilo que a OTAN tinha medo, que era transformar o Mar Negro num lago da Rússia. Não é só da Rússia, porque ainda tem ali, vamos dizer, a Turquia e os países da OTAN que estão do lado da Turquia. Mas praticamente o Mar Negro agora é um lago da Rússia. Essa é uma coisa. E ao perder esse acesso, praticamente a Ucrânia agora está se desnutrindo, ela está morrendo. Primeiro porque não tem como colocar o seu cereal, a sua exportação de trigo, seus produtos no mercado, como estava colocando. Ela deixou de contar com essa entrada desses fundos, essas reservas. E deixou de receber, porque recebia pelo mar, a grande parte dos seus suprimentos para a guerra. Deixou de receber ali, ou seja, ela está nesse momento num problema sério de suprimento logístico também, tanto para a sua comunidade, o chamado suprimento para o dia a dia da sociedade ucraniana, quanto para o suprimento dos instrumentos, dos elementos necessários para a continuidade do conflito. Além de os mísseis russos
mísseis e drones, estarem mantendo debaixo de fogo as grandes cidades do lado ocidental da Ucrânia, até a fronteira com a Polônia. Então, a situação está ficando muito preta ao mesmo tempo, tanto para a OTAN ali na Europa, quanto para o Império Ocidental, o Império que está morrendo na região do Oriente Médio. Se essa coisa se manter, o Gorbachev terá que procurar outras formas de resolver o problema. Essa é a situação que a gente se encontra agora. Agora é perigoso. É perigoso. Porque alguns analistas já estão a pensar que não é de duvidar que algum dos dois doidos que está ali, Bibi Doidão e Gorbachev, resolva entrar numa aventura que custe muita coisa. Mas essa aventura que custa muita coisa, ela é custosa no sentido de dizer perdas de vidas, aquela coisa toda, mas ela não resolve o problema que o Império quer resolver. Não existe forma do Império resolver nas condições, nos objetivos que ele quer alcançar, com nenhum tipo de arma. Com nenhum tipo de arma. Inclusive a atômica. Porque a arma atômica ela destrói, mas aí é para destruir tudo. Ela não dá ao Ocidente o que o Ocidente quer do Irã. Ela é o contrário, ela suicida Israel. Como a Arábia Saudita está agora, a Arábia Saudita entrou num processo de suicídio. A Arábia Saudita entrou agora num processo de suicídio. E provavelmente vai entrar a Omã também, porque começa a ter uns comportamentos mais parecidos com os do Bahrein, né? E aí Bahrein, Kuwait, essa turma toda, provavelmente deve trabalhar com a possibilidade de sofrer uma grande evacuação. Nos dois sentidos, né? Retirada e evacuação do lado da fralda, beleza? Em todo caso, nós vamos ficando por aqui, é um bate-papo assim rápido e tudo, só para não passar em branco. E nós ficamos aqui e voltamos em outra oportunidade. Te convido para fazer a visita aos outros vídeos que a gente tem no canal, a fazer a tua inscrição, a colocar os teus comentários e distribuir para muita gente aí. E depois disso ficar ouvindo o WP, porque sempre tem alguma coisa assim meia irônica para dizer. Beleza? Um abraço. Vestidos de amarelo, chifres retráteis para acomodar o chapéu. Em mundo paralelo, de pacovios fúteis, estupidez partilhada a granel. Doido, este par de chifres te faz corcunda. Não confunda oitava com segunda. Segurar peão será demodê. Doído, desconhece o real que te circunda. Pagarás por isto com a própria bunda. Pela alienação a te fuder. Lara, 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 lara.